Tu estavas a fazer abordagem quando eu referia sobre o referencial, estavas a dizer precisamente aquilo que são as características das startups e posteriormente a diferenciar das pequenas e microempresas. Perfeito. Ok, pode continuar. Conseguem ver-me? Penso que sim. Eu estava a perguntar aqui a Mônica e a Ingrácia se conseguiram perceber quando aqui o nosso engenheiro fazia referência do conceito de startup. Ingrácia e a Mônica, conseguiram perceber? Penso que a Ingrácia está sem microfone. A Mônica conseguiu perceber? A Mônica está Podemos, conectada. anfitriã, podemos ativar? Sim, sim. O microfone, sim. Não é necessário que ativem a câmera, apenas o microfone. Só o microfone, sim. Olha, na verdade, para mim, ainda, peço desculpas, ainda está um pouco confusa. Exato. Dei um Google rapidamente e percebi que startup, não sei se percebi correto, é como se fossem empresas na fase inicial, certo? Acho que aqui o nosso convidado vai esclarecer. Lembrar que é aquilo que nós já dizíamos no princípio. Tanto na internet vamos encontrar uma série de conceitos de startup. Mas é aquilo que aqui o nosso convidado, ainda bem que ele é o nosso convidado, eu sou o residente, ainda bem que tem o nosso convidado que ele vai responder. Só para fazer referência, podemos encontrar uma série de conceitos de startup na internet. Porém, é claro, né, a semântica evolui, né, há uma série de evolução semântica. Todavia, existem aqueles que são os precursores do conceito de startup. Então, daquilo que é o conceito típico, o conceito nativo de startup, determinados conceitos que aí aparecem não se enquadram naquilo que é startup. E é isso que o nosso convidado está a tentar esclarecer. Então, estimado Alberto, eu vou precisar que esclareça mesmo de A, B, C, D, F, G, H. Percebe? De 1 mais 1 igual a 2. De forma clara, de forma típica. Qual é a diferença típica entre uma startup e uma empresa pequena? É aquilo que eu fazia referência anteriormente. O primeiro ponto que você apresentou tem a mesma característica de uma pequena empresa. É aquilo que eu disse. Há muita confusão atualmente, cada um pega a sua aplicação e assim por diante, define e diz que eu sou uma startup. Mas agora, o que nós queremos é, os participantes querem perceber, qual é a diferença genérica, qual é a diferença típica entre uma startup e uma empresa pequena? De forma clara, de forma óbvia, porque na internet há uma série de conceitos, e é aquilo que eu disse, que é a evolução semântica. Mas, sendo responsável de uma incubadora, experiente nessa dimensão de startup, de forma clara, de forma óbvia, eu peço que esclareça isso de uma vez por todas. Ao menos todo mundo que está aqui a participar, quando sair do café, vai perceber que startup é XYK. Ok, obrigado. Primeiramente, é preciso perceber que as startups são focadas na resolução de problemas em massa, tendo um papel relevante na sociedade. Perfeito, vou lhe interromper. Vou lhe interromper. Aqui penso que está claro, e esse conceito que apresentou, qualquer empresa que não seja startup também pode ter esse conceito. Aqui há uma verossimilhança entre a startup e uma pequena empresa, pelo primeiro ponto que apresentou. Vamos ao segundo ponto. Ok, segundo ponto, as startups são jovens, são praticamente empresas ligadas para o empreendedorismo e inovação e são fortemente vinculadas à pesquisa, investigação e ousadia. Certo. Esse é outro ponto. O terceiro ponto é o diferencial da startup, ela lhes difere daquilo que são as empresas típicas. A startup não tem uma constituição jurídica como as empresas têm, elas não passam por essa burocracia. As startups são praticamente empresas que recebem tercialização de serviços. Elas não têm algum produto com matéria-prima a não ser a ideia na qual elas pegam e elas trabalham em clima de extrema incerteza. Ou melhor, onde uma empresa pequena, onde uma grande empresa falhou, onde uma microempresa falhou, a startup vem exatamente o mesmo problema a resolver, mas de uma forma inovadora. Por isso ela obedece esses 3 pontos. Primeiro, resolver o problema, tem que ter uma proposta de valor e tem que ter um diferencial. Ela tem que se identificar. A startup não é uma pequena empresa, porque a pequena empresa ela vai crescer, tem o seu foco no capital, crescer para depois uma grande empresa. Não, a startup ela continua ali.
ela continua estabilizada, ela apenas é escalável. Isso é, ela sai de uma startup regional, passa para nacional, depois vai para internacional, mas ela pode continuar assim. Um exemplo, se vocês tiverem ao Google, um momento, podem consultar fintech. Tem uma fintech no Brasil que são nicho de startup. Perfeito. Eu aqui, engenheiro, partilhei aqui a minha tela para ver se aqui tem conceitos fundamentais. Tem aqui também uma grande diferença aqui. Eu tenho aqui, deixa-me tirar aqui essa barra estranha. Eu tenho aqui também algumas diferenças que é para podermos perceber. Tem aqui, depois eu vou fazer o resumo do que está aqui e assim eu acredito com o que o engenheiro acabou de dizer, mas as referências à questão é que também tem uma outra, para quem não percebe inglês, tem aqui uma outra parte aqui na língua portuguesa. Disse o primeiro ponto que eu disse que é parecido a uma empresa normal. Perfeito. Então nós temos aqui a dimensão da escalabilidade. Essas são características que definem uma startup. Associado à sua vertente inovadora, este tipo de empresa foca-se em solucionar algum problema existente no mercado. É o que eu disse anteriormente. Assim, estas focam-se em fazer a diferença, não só no mercado, mas também na vida das pessoas, através do seu produto ou serviço. É o que o nosso engenheiro disse no primeiro ponto. O outro ponto referente, escalabilidade. É uma empresa em constante procura de um modelo de negócio. Esse é o foco, é aquilo que é a dimensão daqueles que são os precursores do conceito de startup. Por isso é que eu perguntava anteriormente aqui ao nosso engenheiro. É um modelo de negócio, senhor engenheiro Roberto. Startup é um modelo de negócio, atendendo à escalabilidade. Que é um modelo de negócio. Exatamente. É uma dimensão escalável, irrepetível. Então, é um modelo de negócio. Por isso também eu perguntava ao engenheiro, se é um modelo de negócio, as startups depois tendem a ser uma empresa. Porque se é um modelo de negócio, então tendem a ser uma empresa. Então, eu acho que com essas referências, aqui o nosso engenheiro, acredito que nos vai fazer perceber. Não sei se fiz aqui a referência de forma certa, engenheiro Alberto. Ok, exato, mas devemos perceber que independente da escalabilidade, aquilo que são o âmbito de atuação da startup, no ponto de vista jurídico da startup, as startups, elas praticamente são empresas que a sua contratação normalmente não é muito frisada com as empresas em geral. Isto é, vamos aqui referir alguns termos. Por exemplo, numa empresa, micro ou grande empresa, é estabelecido o tempo de trabalho. Exatamente. Certo? E deve ser precisamente no local físico, nesse caso, na sede da empresa. Perfeito. Certo? Perfeito. A startup, eu não preciso trabalhar no local físico, não preciso ter tempo de trabalho, apenas eu tenho que ter em mente que eu tenho um timing para entregar o meu serviço. Quer dizer, eu com o meu telefone, eu posso trabalhar, eu posso ter uma startup incubada e trabalhar no meu telefone. Num parque eu posso estar trabalhando. Quer dizer que a startup, vamos chegar já no segundo segmento, porque aí começam já as dúvidas. A startup são empresas vocacionadas em home office. Quer dizer que quando ela escala, independente dela ter um local em que eu controlo, como Facebook e uma sede assim, ela pode trabalhar em qualquer momento. A liberdade de trabalho. Exato. Os trabalhadores da startup podem ser trabalhadores em outras empresas, mas trabalham como freelancer. Só para lhe interromper, eu volto aqui novamente, acho que é Engrácia, se não me engano, não sei se é Engrácia ou Mônica, acho que seja a Mônica. Vou aqui tentar resumir o que o engenheiro disse. Já percebemos 2 pontos aqui. Um dos pontos é a legislação. O modo como se legisla uma empresa típica não é o mesmo modo que se legisla uma startup, certo? Exato. Perfeito. E, paralelamente, também o modo de crescimento ou criação de uma empresa física não é o mesmo que de uma startup. Perfeito. Então, antes de entrar no terceiro segmento, eu volto a perguntar aqui a Mônica. Mônica, conseguiu perceber aquilo que o nosso engenheiro está aqui a fazer referência? Percebi. Agora deu para perceber? Deu. Obrigada. Perfeito. A Alice levantou a mão. Alice, conseguiu perceber? Alice, tem alguma pergunta antes de entrarmos no último bloco, no segundo bloco? Alice, tem alguma pergunta, já que levantou a mão? Alice? Bom, penso que não. Vamos então. António, pode prosseguir para o próximo bloco. Penso que até então está tudo esclarecido.
Ok, então podemos aqui observar, em forma de conclusão, posso aqui acrescentar um parágrafo. Para a startup, além de pesquisa, investigação e ousadia, ela também deve ser dinâmica no mundo atual, deve inspirar o nascimento de empresas visionárias em meio a transformações no mercado de avanço, refrava a tecnologia. Isto é, a startup pode ser um berço de criação para alavancar muitas empresas. As startups, por exemplo, vamos assim dizer, as startups de apoio. Ou tipo, podemos assim dizer, Jobart pode ser um modelo de startup, porque ela alavanca, ela apenas serve de meio de transição. As startups estão aí para transicionar, elas não estão para se impor no mercado. Elas competem com as outras startups, não com as empresas físicas. Elas estão para dar apoio na empresa física. Por exemplo, eu posso comercializar um produto como startup, que esse produto é comercializado por uma outra empresa, e a venda desse mesmo produto da empresa ser vendido na startup. A startup apenas tem os direitos das vendas, das comissões e todos os direitos de que mantém-se na empresa física para qual faz o serviço. Perfeito. Não Então sei se consigo passamos. perceber. Ok, Passamos, então sim. agora vamos passar para o segundo bloco. Posso já começar De forma a breve, dar a visão geral desse bloco. De forma breve, tens 3 minutos para dar a visão geral desse bloco. Precisamente. Vou ser mais simples. Home office. Vamos aqui trazer o conceito. Por exemplo, Vuser 2017, ele conceitua home office como aplicado para aqueles que trabalham em sua própria casa ou em espaços alternativos como cafés locais e coworking. Então, o que é isso coworking? Eu vou explicar no outro segmento para depois não roubar o tempo. Normalmente trata-se de um método usado por profissionais freelancers, autônomos que atuam em empresa que permitem isso. Nesse caso, podem ser microempresas, startups ou empresas liberais. Exato. Assim pode dizer. Desta forma, os escritórios caseiros são excelente alternativa para aquelas pessoas que estão a começar os seus negócios e buscam por um modelo que fuja à fórmula tradicional, utilizando uma grande parte das empresas. O que traz, assim dizer, desculpa, o que traz uma nova concepção no setor empresarial e ajuda a estimular a economia. Além disso, quem não sabe como funciona o trabalho em home office tira várias vantagens dela. Não tira grandes vantagens dela, como algumas empresas podem contar com colaboradores que não precisam estar inseridos no escritório central para desenvolver a sua atividade. Por exemplo, o Delcio, ele tem a sua própria empresa e ele trabalha como quiser e a forma conforme está, mais importante é entregar os serviços ao cliente. Perfeito. Então, isso também, além de gerar, alavancar a economia para negócio, com a redução do espaço físico, aluguel, diminuição de custo, contas de energia, água, compra de equipamentos, entre outros fatores. Então, em home office, deixa-me aqui realçar as vantagens e as desvantagens. Quais são as vantagens de trabalhar em home office? Primeiro, maior proximidade com a família, independência na execução das tarefas diárias, menos estresse do trânsito da cidade, melhor controle da alimentação e hábitos mais saudáveis, liberdade profissional, aumento da qualidade de vida, a privacidade em sua rotina. Engenheiro, parece que tem algum rótulo na sua câmera. Não conseguimos. Não, eu estou a utilizar a câmera de telefone porque não consigo utilizar do computador. O áudio só sai pelo computador. Ok. Tem alguma dificuldade com a câmera. Por isso é que eu levantei o telefone para poder fazer o enquadramento da tela. Mas não conseguimos ver nada. Não conseguem ver? Não conseguimos. Acho que não é necessário. Pode fazer mesmo assim a referência, até porque o nosso engenheiro tem ficheiros que depois vamos partilhar no canal do Café IT, onde todo mundo poderá baixar os manuais que escreveu ou os artigos que escreveu sobre startup. Ok. Perfeito. Podemos então continuemos. O horário de trabalho. Agora, como tudo tem vantagens, também existem desvantagens. Por exemplo, existem muitas desvantagens no trabalho em home office. Certo. Que elas posteriormente são superam aquilo que são as vantagens. Bem, quanto às desvantagens, há um significativo aumento do fluxo de trabalho. É propenso à tendência de isolamento social. Também a característica de quem trabalha em home office é a falta de atualização profissional.
ela reduz o networking. Nós sabemos que o networking são relações. Bom, vou explicar nas dúvidas. Ambiente de trabalho confinado com pouco relacionamento interpessoal. É muito propenso a distrações e assuntos domésticos. Também pode gerar baixa produtividade devido a distrações da casa. E com visa nisso pode ocorrer a qualidade do trabalho, a baixa qualidade do trabalho devido às cobranças e feedback negativo. Perfeito. Bem, porém, o que fazer para superar essas desvantagens? Eu apresento aqui duas. O ideal seria fazer o treino especializado em home office ou configurar o mindset para que execute a seguinte rotina. Primeiro, é necessário que o indivíduo vá com calma. Ele não precisa dedicar totalmente todo o tempo da sua vida na atividade profissional. Ao contrário que se possa parecer, é necessário criar uma rotina, estabelecer um horário de trabalho fixo. Eu vou partilhar só a parte da minha câmera. Se poderão ver, não sei se... Não conseguimos. Okay, eu acho melhor fazer mesmo referência para depois deixares o screen nos links que fez referência. Ok. E neste caso, há uma grande coisa que tem que acontecer. Normalmente, quando nós acordamos, temos uma certa latência ou cansaço. Não é correto ir direito ao trabalho. Necessariamente poderias fazer exercício, preparar mentalmente, começar a trabalhar. Perfeito. Engenheiro. Sim. Pode. Sim, o segundo ponto seria criar checklists detalhadas do trabalho. E terceiro ponto seria também fugir de certas tentações de casa. Nesse caso, se partilha um espaço de trabalho com alguém, é necessário informar as pessoas que do período tal vai estar a trabalhar e não deve ser incomodado. E por último, devemos conhecer os nossos limites. Sendo assim, devemos trabalhar num horário confortável que vai das 10 às 12 o ideal, que pode acontecer uma vez ou outra e assim acabar por gerar menos estresse e não afetar na qualidade de vida. Ok, perfeito. Eu aqui termino o segundo bloco. Engenheiro, pelo que acabou de dizer, determinados conceitos ou determinadas atividades que são encontradas nas atividades das startups, estas podem, obviamente, ajudar as empresas ou o modo de operação das empresas tradicionais. Engenheiro, ninguém consegue ver o seu telefone. Já sugiro mesmo que retire, porque acho que quando partilhar, acho que será bem mais cômodo e assim por diante. Ok, então eu vou tentar sair do modo do telefone, vou fechar. Não faz mal, pode deixar conforme está, até então está agradável e acho que não há problema nenhum. Continuando, estava a dizer, acho que há algumas atividades, algumas características que as startups têm, me refiro à dimensão de trabalho, estamos aqui a falar agora do home office, essas características conseguem, até certo ponto, ajudar as empresas tradicionais, certo? Certo. É isso Já aí? conseguem ver-me? Estamos a ver. Sim, as startups visam especificamente em focar-se. A startup tem aquilo que nós chamamos de segmentação de cliente, segmentação de atividade. Ela segmenta o cliente, como também serve de ponto, ou melhor, está segmentada. Ela serve de ponto de empresa e ao cliente. Na verdade, a startup vem a facilitar. Por exemplo, Vamos supor que nós fizemos uma startup de entrega. Tu tens um produto que precisa ser comercializado, precisa ser entregado. A startup vai só se especializar em entregas. Neste caso, como é que a startup vai atuar? O modo de atuação da startup, ela poderá utilizar canais digitais que era para poder chegar à informação, fazendo marketing digital e alguma outra coisa e depois fazer entrega ao produto. O produto será da empresa para o cliente e empresa, ela vai fazendo feedback entre a empresa e o cliente. É assim que a startup ganha, agrega o seu valor. Esse é o valor agregado de uma startup. Perfeito. Então, antes de passarmos para o terceiro bloco, e as perguntas serão apresentadas no terceiro bloco, porque eu acho que o terceiro bloco é o bloco que mais tem aí alguns aspectos a serem questionados. Só para esclarecer, a Uber começou como startup, certo? Certo. Hoje a Uber deixou de ser uma startup, é uma empresa. Ela começou como modelo de negócio, ela tem escalabilidade global, porque todo mundo hoje usa Uber, apesar de que há países que não têm legislação para Uber, por exemplo, em Espanha. A Espanha até o ano passado, que estive lá em fevereiro do ano passado, não tinha, não vi Uber lá, tivemos que andar de táxi
típicos, não há legislação para Uber. Então, Uber começou como uma startup e hoje é uma empresa, certo? Certo. A BNB, Ok, a BNB também? sim, Não sei se conhece a BNB. ok. Sim, queria só aqui refrisar uma coisa, se permitir. Exato. Eu esqueci de frisar, é que o período a startup, ela normalmente tem um período de maturidade e um período de incubação. Exato. Qual é o tempo de vida útil para uma startup existir como startup? É um período que vai de 5 a 10 anos. Nesse período, a startup, quando escala, ela vai evoluir como uma empresa. Uma empresa, exatamente. Era ali, é isso que eu estava a perguntar desde o princípio, que ela é um modelo de negócio que escala-se para se tornar numa empresa. Perfeito. Então, engenheiro, acho que podemos passar para o terceiro bloco. Vamos passar para o terceiro bloco. Depois, então, vamos perguntar aos participantes se têm alguma intervenção ou contribuição. Tem 3 minutos para resumir aquilo que tem para apresentar no terceiro bloco. Vamos aqui já verificar o que são, como é que a startup faz a dinamização do home office, no caso nas empresas. Isso seria Exato. assim o quê? Bem, de acordo com o canal Empreendedor 2016, ela enfatiza que a tendência é cada vez mais das empresas utilizarem seus funcionários em home office. Isso hoje em dia, o mundo global, as empresas que não são as tradicionais, as empresas híbridas, nesse caso uma empresa híbrida é uma empresa semi-tradicional e semi-digital, aquelas empresas que têm duas dimensões, duas ou mais dimensões. Exatamente. Elas migram precisamente os seus funcionários home office. Por quê? Porque elas notam que, conforme já falamos de algumas commodities anteriormente, facilitam em certos encargos financeiros. Então, além da redução do custo, uma vez que o profissional em casa tem menos encargos, então é necessário que elas estabelecem turnos, não é contrato, as suas contratações nesse caso são quem trabalha em full time, quem trabalha part-time. Nesse caso, quem preferir um contrato freelancer vai trabalhar precisamente em home office. Então, como é que essas startups vão, por exemplo, para a empresa, o que se toca aqui é o que nessa situação do Covid-19, onde eu quero focar. As empresas que deram início àquilo que são o segmento home office, sem nenhuma preparação ou expertise pelas incertezas que a pandemia do coronavírus trouxe, não é? Tem a grande dificuldade daquilo que são condições remotas e rotinas de experiência, isso que ocasiona fracasso. Então, por essa razão, as startups entram ou criam ações para ajudar a dinamizar essas empresas, adaptarem novas rotinas e, muito bem, além de incentivar também os seus colaboradores. Exatamente. Só para interromper um exemplo que eu queria dar aqui, por exemplo, o Google, que é uma gigante, ela trabalha com enésimas, com várias startups, e inclusive o sistema de mensagem, o sistema de SMS para o UTP, se não me engano, as mensagens que nós recebemos quando queremos confirmar os nossos números de telefones para nossas contas de e-mail, assim por diante, ou na criação de registro de uma conta no Google, há várias empresas pequenas que são especialistas em senders, isso para SMS, que trabalham, ou seja, apresentam serviços ou prestam serviços ao Google, mas elas estão nessa dimensão de startup. É aquilo que você acabou de dizer no home office, que tem essa referência para as empresas que estão a tentar aqui agora adotar por conta dessa pandemia. Pode continuar, engenheiro. Só dizendo, antes de continuar, queria só fazer uma sequência. Para perceberem como é que a eBay tornou-se uma das maiores empresas. O Facebook também, a eBay começou como uma startup. Hoje a eBay é o maior serviço de vendas online, tem o site da Amazon. Mas quando o CEO da eBay começou, ele não tinha nem noção, ele só tinha em mente que a startup é uma empresa que olha para o futuro, são idealistas, os tais sonhadores. Uma empresa tradicional, eu, investidor, não sou louco de pegar dinheiro e pôr numa ideia que nem sequer sei se vai funcionar. A startup é uma ideia. E é incerteza, por isso é que é em clima de incerteza. Eu tenho uma ideia e eu não sei se essa ideia vai funcionar, então estou a vir atrás para você me financiar. A empresa não funciona assim, tem que ter escalável, tem que ter... Uma startup não precisa ter movimento contábil, não precisa ter a contabilidade organizada, nada disso. Por isso aqui o conceito ou a dimensão da legislação, que é totalmente diferente das empresas tradicionais. Precisamente.
Perfeito. E outro risco também, no nosso país, ainda é muito prematuro nós migramos para a startup. Por quê? Porque o que se passa é que ainda existem mentiras, ainda existem inverdades. Nesse caso, ninguém acredita no serviço online para o qual não tem uma sede física. Exato, exato. Digo isso com toda a precisão. Pode continuar. Ok, então, agora dando sequência naquilo que são os temas, não é? Realmente, nem todas as empresas conseguem fazer o trabalho 100% remoto, porque não é fácil. Afinal, há empresas que não têm como ter rotinas do tipo home office. No caso, estamos a falar de escolas, instituições que há serviços que precisamente requerem exatamente atenção. Então, para apresentar alguns caminhos, quer dizer, a startup como vem na obrigação de guiar essas empresas na adaptação de prática, apresentação, quer dizer, um caminho melhor do que aquele caminho das pedras de tentativa e erro, então, e tornar depois mais eficiente. Então, vamos aqui apontar alguns pontos que a startup podem contribuir na performance das empresas, dando assessoria. Primeiro, as startups se especializam em criação de webinários. No final da apresentação, vocês vão ter acesso ao que é um webinar, vão ter um webinar de toda a palestra. Neste caso, um webinar é o que nós estamos a fazer, conferência stream. Isso são características da startup, criam sempre normalmente isso. Eles criam condições de treino para os colaboradores online. Podem criar cursos como trabalhar em home office, preparar as equipas. No momento em que está a fazer a preparação, a startup também assume a responsabilidade de validar ou pelo menos migrar a transição das equipes de venda, como é que podem atuar, dicas de produtividade e também ferramentas ao dispor. Outro ponto também que as startups podem fazer é compartilhar o seu espaço de coworking. Logo vemos o termo coworking, remoto, para as empresas que não possuem infraestrutura preparada. Nesse caso, assim, a minha incubadora é pequena. Eu tenho um espaço digital. O Delcio, na verdade, ele tem esse espaço do coworking, deixa eu já fazer publicidade, não do café, mas sim da empresa do Delcio, que é, na verdade, é o espaço de alojamento digital. Eu pergunto, quantas microempresas têm um espaço digital? Tem capacidade para pagar, por exemplo, um plano da ABC Empreendedor ou de outros links de alojamento? Já uma startup pode muito bem criar esses serviços gratuitos apenas pelo comissionamento das vendas. Então, isso são algumas características na plataforma de marketing e venda digital. E sem dizer que a aceleração da expansão dessas empresas será maior, porque a empresa não precisa se preocupar na compra de infraestrutura, precisa apenas comissionar os seus produtos. Aí as startups entram, conseguem ajudar. Não sei se consigo trazer um paralelo. Perfeito, acho que... Sim, pode continuar. Outra parte também, ela consegue agendar reuniões em regime de conferência para auxiliar na redução dos custos, por exemplo. Se uma empresa tivesse que manter esse webinar para todos os seus funcionários, o que a empresa podia fazer? Gasto de energia, internet sem fio, precisava disponibilizar estações de trabalho, plano de saúde para deslocação. Realmente as startups elas conseguem facilitar esse cenário porque as startups já estão preparadas tecnologicamente para dar resposta porque elas respondem a esse problema. Então, para terminar, resumir, a atividade exercida por startups são essenciais para que as empresas alcancem o máximo de desempenho dos seus funcionários e continuem a trabalhar em suas casas até que seja seguro para todos saírem de casa. Perfeito. Então, esse é o terceiro bloco, passamos para as perguntas. Perfeito. Perguntas. Acho que a Engrácia, não sei se a Engrácia tem alguma pergunta, tem a mão levantada. A Engrácia tem alguma pergunta? Engrácia tem alguma pergunta? Enquanto a Engrácia aí, eu vou colar aqui o link do YouTube do café, porque depois os vídeos que estão aqui, esse webinar estará nesse canal que eu pus aí, que eu pus aqui no chat do Zoom. Poderão depois encontrar esse episódio do café neste canal do YouTube. Depois também lá vamos disponibilizar o link dos artigos escritos aqui pelo meu convidado aqui no café. No entanto, acho que a Engrácia, não sei se já está disponível. Engrácia? Já estou disponível, não sei se conseguem ouvir. Conseguimos sim, qual é a sua pergunta? Perfeitamente, Engrácia. Queria apenas um esclarecimento básico. Certo. Se, no caso de uma startup, o impulsionador para a criação de uma startup seria, no caso, o empreendedorismo como tal, não?
As startups, elas são vocacionadas meramente em empreendedorismo. Ok, ok. Mas, Então, há alguma dúvida aí que persiste? Sim? Por que é que Prossiga, por logo favor. depois dela ser criada não é vista necessariamente como uma pequena empresa? Se Posso o responder objetivo... agora ou ainda tem mais alguma questão? Engrácia, Sim, sim, está a ouvir-me? terminou? Ou posso responder ou ainda tem mais alguma abordagem? Sim, eu estava a perguntar, Sim. sim, ela... Por que que ela não é vista logo de primeira como uma pequena empresa? Uma vez que ela é criada para, penso eu, render lucros, não é? Ok. Ou rentabilidade, por exemplo. A Engrácia quer saber por que o que difere uma startup das empresas não, 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 não. que Acho que ela pergunta, ela fez uma pergunta no princípio, ligada ao empreendedorismo, se a startup estava ligado ao empreendedorismo. Eu acho que o engenheiro respondeu que sim. Então ela pergunta se está ligada, ou se tem essa relação, se tem a relação ao empreendedorismo, porque não é considerada de imediato como uma pequena empresa. Ok. Não é considerada de imediato como uma pequena empresa. Ok. Conforme eu estava a explicar, acho que eu vou precisar aflorar muito mais praticamente. Se calhar não fui bem claro. O que se passa é que é aquele audacioso popular que diz todo o caminho leva a Roma, né? Então, o passo de crescimento de uma microempresa, constituição e estabilidade ou solidariedade é totalmente diferente pelo passo adotado pela startup. Exato. O caminho que a startup percorre é diferente do caminho que uma microempresa percorre. A startup, mesmo depois de se tornar uma empresa, ele continua sempre a responder o seu problema social. Só que o seu problema social vai se tornando abrangente. Sai de nível regional, vai nacional, vai internacional, depois fica global. E As depois empresas passa a contribuir com uma empresa tradicional, tão logo se torne como uma empresa tipicamente aquela que nós conhecemos. mas conservam as características de startup. Normalmente, as empresas tradicionais elas têm que passar pela sua questão no guichê único da empresa. A startup não. A startup começa de uma ideia. Exato. Começa de uma ideia, começa de um problema, precisa ter uma proposta de valor, precisa ter um diferencial. E ela tem que trabalhar precisamente nisso, precisa crescer. Ela tem um período de